Olá, eu sou a Sara, bem-vindos ao Criarte. Hoje vamos falar acerca da linha do tempo da história da arte. Bem-vindos. Olá, eu sou a Sara, bem-vindos ao canal Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização. Bem-vindos. Hoje temos um pequeno e informal vídeo acerca da linha do tempo da história da arte. Vamos, por ordem cronológica, falar um bocadinho só acerca dos períodos e dos movimentos da história da arte, dos mais importantes e também daqueles pintores que se destacam dentro de cada período e de cada movimento. Vamos começar pelo primeiro, vamos começar pelo início, pela pré-história. A pré-história, na história da arte, é aquele período, o maior período da humanidade e também aquele do qual sabemos menos, porque foi antes da invenção da escrita. Este período vai desde 30.000 a.C. até 4.000 a.C. e divide-se no período paleolítico e no período neolítico. Paleolítico significa pedra antiga e neolítico significa pedra nova. Portanto, são dois períodos da pré-história. O tipo de arte que nos foi deixada por os povos da pré-história são de três tipos diferentes, sendo que o primeiro é a gravura, que é aquela técnica em que se raspavam imagens nas pedras. Temos o exemplo de Foscoa, com gravuras pré-históricas lá. O segundo tipo, que é a pintura rupestre, que é a pintura através de pigmentos naturais, com o uso de algumas técnicas nas paredes das grutas, como por exemplo nas grutas de Lascaux, no sudoeste da França, umas grutas importantíssimas e famosíssimas em termos de pré-história, de arte pré-histórica, e claro também a escultura, como a Vênus de Willendorf, a mais antiga escultura alguma vez encontrada na história da humanidade. Este período é vasto, não temos muitas informações porque foi antes da escrita, mas é muito importante. E vamos ter um vídeo no nosso canal já na próxima semana acerca da arte na pré-história. Mas vamos continuar. Em 4.000 a.C. dá-se a invenção da escrita. Com a invenção da escrita, saímos da pré-história e entramos na arte da antiguidade. A arte da antiguidade é muito interessante porque é neste período de tempo, que vai desde a invenção da escrita até à queda do Império Romano, que se dão as grandes civilizações históricas. Estou a falar dos egípcios, dos etruscos, dos gregos, dos romanos. Vamos falar em termos de arte acerca daquelas civilizações que mais nos deixaram coisas impressionantes, começando pelos egípcios. A civilização egípcia é mística e a sua arte também. Havia a crença de que a alma voltava a habitar no mesmo corpo. Daí que se falem de múmias, daí que a arte tem a ver com rituais funerários. Para além disso, os egípcios são importantíssimos por duas razões fundamentais. Primeiro, eles inventaram a geometria. São eles os pais da geometria. Logo, foram eles que ensinaram os gregos e todos os outros a seguir. E outra coisa muito importante na história da arte é o ângulo de maior visibilidade. O ângulo de maior visibilidade representa o objeto pintado, o objeto artístico, sempre pelo lado que se vê melhor. Por isso é que eles representam sempre o tronco de frente, a cabeça de lado, até para poupar a nível de pormenor, e depois o olho de frente. Isto não vos lembra nada? Mais tarde, no período da arte contemporânea, vamos encontrar o quê? O cubismo a fazer exatamente a mesma coisa, se bem com umas figuras, com uma estética mais geométrica. Mas estão a ver como é importante a influência do período egípcio na história da arte? Para além disto, para além dos egípcios, na arte da antiguidade, temos também os gregos. Os gregos são responsáveis pela grande revolução da arquitetura. São conhecidos pela sua arquitetura, nomeadamente pelas três colunas que são impressionantes, que é a dórica, a jónica e a coríntia, pelo uso do bronze para fazer as suas esculturas. Portanto, eles eram um povo que esculpia maravilhosamente. Infelizmente não chegaram muitos exemplos até nós, porque o bronze foi derretido para outros efeitos, mas chegaram até nós as cópias más que os romanos copiavam dos gregos. Mas pronto, povo grego, escultura, muita mitologia na escultura e muita arquitetura. A seguir, então, vêm os romanos. Os romanos são um povo retratista, ao contrário dos gregos, é ao contrário dos egípcios. Os romanos faziam retrato, tentavam retratar as pessoas exatamente como elas eram. Não iam atrás do ideal de beleza suprema dos deuses como os gregos, mas faziam, sim, as pessoas que eles conheciam de forma real. Temos os exemplos de um culto dos deuses da casa, em que os romanos veneravam os paterfamilias, portanto, os antepassados que morriam, eles iam lá e faziam os bustos de um realismo inacreditável. Portanto, havia aqui uma preocupação com o retrato da realidade como ela era. Com a queda do Império Romano, acaba ao fim a época da arte da antiguidade e entramos na arte medieval. Mais um período, arte medieval,
Ora, a arte medieval tem como base Deus. Deus é o centro do universo, logo Deus é o centro da arte. É deste período da história que nos chega a arte bizantina, que é aquela arte que retrata os santos de forma muito iconográfica, com muito uso de dourado e com regras muito severas na representação. Também é desta altura o período gótico, com uma explosão a nível da arquitetura, em que a crença em Deus e a arquitetura se juntam numa verticalidade. Portanto, é desta época as grandes catedrais da humanidade, as catedrais góticas. E é também ainda durante o período da arte medieval que nós conhecemos a arte românica. A seguir, acaba a arte medieval e entramos no período do Renascimento. O período do Renascimento é extremamente conhecido. Porquê? Porque foi neste período que viveram os grandes mestres da humanidade, como Rafael, como Leonardo da Vinci, como também muitos outros que são conhecidos até hoje como verdadeiros génios, génios da humanidade. Nesta altura dá-se uma revolução, mais uma vez, na forma como se pinta, vai-se procurar o ideal de beleza, vai-se procurar o estudo da anatomia, não é? Portanto, há aqui uma procura da perfeição da forma, da escultura enfim, muda-se muito em relação ao termo, à arte medieval, na busca da perfeição da anatomia. Quando o período do Renascimento termina, entramos num novo período de arte que se chama o período barroco. Eu gosto muito deste período, nomeadamente de um dos pintores desta altura, que é o meu preferido de sempre. O barroco centra-se também em Deus, mas atenção que é de uma forma diferente, porque aqui dá-se o encontro entre a espiritualidade e o drama. Existem quadros super dramáticos, existe um trabalho de luz e de sombra completamente diferente. Até aqui, nomeadamente na época do Renascimento, a luz era colocada num certo ângulo e depois os pintores clareavam na parte em que incidia a luz e escureciam na parte em que não incidia a luz. No período barroco isto muda, porque existem vários focos de luz. Não há uma preocupação com a realidade, há uma preocupação com o dramatismo. Grandes pintores da época barroca, temos o Velázquez com Las Meninas, que é um dos quadros mais famosos da história da arte. Temos também o Rembrandt e temos, claro, o meu preferido, Caravaggio. Caravaggio era muito, muito dramático, fazia muito detalhe no entreluz e nas sombras e é, de certa forma, monumental. Saímos do período barroco e entramos no rococó. Agora, um pequeno à parte. A nível de movimentos culturais na história da arte, o movimento que se está a viver é sempre por oposição ao movimento que se viveu antes. Se no período barroco havia esta consciência, esta espiritualidade e este drama em relação às figuras retratadas, o período rococó quebra com isto e decide criar uma arte mais ligeira, uma arte de folhos, de frufru, de luxo. Ao invés de produzir obras para colocar nas paredes das igrejas e de catedrais, a arte rococó produz obras para decorar os palácios dos ricos e produz também muitas outras coisas, muita escultura decorativa. Isto é novo na arte, existe aqui uma preocupação decorativa. O período rococó é muito decorativo, usa muitas cores claras e luminosas em contraste com as cores negras e com o dramatismo do barroco. E existe aqui também, pela primeira vez, uma exploração da sensualidade com mais pormenor para o nu feminino. Estão a perceber? Grandes pintores desta época, Tiepolo e François Boucher. A seguir vamos entrar num outro período, por oposição ao rococó, que é o período neoclássico. Aqui os pintores, fartos do rococó, fartos desta arte só para ricos, decidem cortar com isto tudo e voltar-se para os valores fundamentais, para aqueles valores clássicos lá da época dos gregos e dos romanos. Então, em vez de pintarem festas e sensualidade, voltam a pintar os grandes momentos históricos. Aqui há o nascimento do quadro histórico. Eram sempre quadros de grandes dimensões que representavam um determinado momento na história e que valorizavam todos aqueles valores morais, os valores da lealdade, do patriotismo, portanto, coisas a sério. Os grandes pintores só eram considerados grandes pintores quando pintavam os quadros históricos, nada de retratos, nem de autorretratos, nem nada disso. Era quadros históricos. Grandes pintores desta época, Jacques-Louis David, o grande pintor muito conhecido, e também o Debré. Ora, a seguir,
entramos no romantismo. Mais uma vez, por oposição ao neoclássico, as pessoas estavam fartas daquela estrutura rígida do classicismo e decidiram começar a pintar algo para além do momento histórico, portanto, algo que tinha a ver com a sua vida interior. Vamos aqui valorizar o erotismo, usar muito o vermelho, pintar as aventuras, pintar o fantástico, pintar um mundo da imaginação. Existe aqui uma liberdade na composição que não existia na altura do período clássico e neoclássico. Usa-se muito o contraste entre luz e sombras, as pinceladas leves e o autorrelevo. A seguir ao romantismo vem o realismo, mais uma vez por oposição. Isto é sempre cíclico, por oposição. Então entramos no realismo em que os pintores querem reproduzir nas suas telas aquilo que se vê. Não é aquelas coisas das aventuras fantásticas, não. É aquilo que se vê. Atenção que nesta altura estava-se a viver uma revolução tecnológica. Logo, os pintores queriam pintar esta revolução nas suas telas. Queriam fazer obras arquitetónicas com o ferro, com o vidro, com o aço, portanto, com os materiais modernos disponíveis, e queriam também pintar aquilo que observavam. Atenção, que é no período realista, que é no período do realismo, que se termina de vez com a representação das figuras sagradas. Nada de pintar ícones sagrados para igrejas. Agora pintava-se a vida comum e o homem comum utilizando materiais comuns. É este o princípio do realismo. Grandes figuras do realismo, Monet e Millet. A seguir vamos entrar no período da arte moderna, do contemporâneo, do pós-contemporâneo. Vamos entrar nos movimentos que revolucionaram a história da arte. E o primeiro, aquele grande movimento que vamos falar aqui, é um movimento que toda a gente conhece, que é o impressionismo. Por oposição ao realismo, é sempre por oposição, os pintores impressionistas chegaram e mudaram tudo. Começaram a pintar telas rápidas, começaram a pintar telas ao ar livre, com cores fortes e com as cores o mais realistas possíveis. Portanto, até então era sempre pintado em estúdio, nunca saía para o ar livre para pintar. Os impressionistas mudaram isso, eles queriam pintar as impressões da luz. O que era importante aqui era a luz e a cor, e não era o que estava a ser retratado. E por isso é que eles se chamam impressionistas. Grandes pintores impressionistas desta época, Cézanne, Monet e Renoir, que pintavam rápido, pintavam ao ar livre, com cores fortes e reais, e buscavam a variação nos tons e na luz. A seguir vamos entrar num outro movimento, que é o expressionismo, mais um movimento fantástico. O expressionismo queria também valorizar a expressão interior do ser humano. Ora bem, os quadros expressionistas refletem a angústia e a instabilidade que se vivia nesta época. Grandes pintores expressionistas, toda a gente conhece, o grande, maravilhoso Van Gogh, o Eduardo Montes e o Paul Klee. E vocês podem observar na obra destes três pintores expressionistas e de muitos outros que, para além daqueles temas normais como o amor e como a luz, agora os pintores pintam a angústia, a solidão, o desespero, a miséria. Enfim, eles pintam aquilo que está a acontecer no mundo nesta época. A seguir, mais um movimento fantástico, o fauvismo. O movimento fauvista também é conhecido como os feras, e isto quer dizer muita coisa. Fauvismo vem da palavra fauve, que significa fogo, ou seja, eles pintavam cores tão fortes quanto o fogo. Pinceladas rápidas, pinceladas agressivas, cores agressivas e temas agressivos, muitas vezes também. Ora, grandes pintores conhecidos, os feras desta altura, dois pelo menos que toda a gente conhece, Matisse e Chagall. E se vocês olharem para uma pintura de Matisse ou de Chagall, percebem, como estão a ver aqui na imagem, que o uso da cor é completamente diferente do uso da cor até então. A seguir entramos num outro movimento muito conhecido por toda a gente, mesmo para quem não entende nada de arte, que é o cubismo. E ao contrário do que muita gente pensa, o cubismo é difícil sim. Porquê? Porque usa a simplificação geométrica da figura. Vamos ver. Aqui está um exemplo de cubismo. Grandes pintores cubistas, Picasso e Georges Braque, por exemplo, têm a ver com a simplificação e com a geometrização das formas, com a visão de várias perspectivas ao mesmo tempo. E isto, para todas aquelas pessoas que tentam fazê-lo, é extremamente difícil. Não é fácil ser cubista. A seguir entramos no
abstracionismo. Este é outro daqueles momentos em que temos que parar, porque aqui dá-se uma revolução na história da arte. O abstracionismo é a altura em que os pintores se libertam do mundo que estão a ver, das formas visíveis e passam a pintar apenas aquilo que é visível dentro de nós. Aqui, vamos ver. Estão a ver? Um quadro abstracionista. Os pintores libertam-se do compromisso de representar o que se vê, o que está à nossa volta. Representa-se o abstrato. Grandes pintores abstracionistas, o primeiro que eu mais gosto. Mondrian, que pintava quadros fantásticos inspirado por música, é a música levada para o mundo das artes. E também o Kandinsky, que toda a gente conhece, que tem uma obra impressionante ao nível da forma e da cor, mas cuja composição é completamente abstrata. A seguir ao abstracionismo, vamos entrar num outro movimento divertido que se chama dadaísmo. O dadaísmo, os dadás, o movimento dada, é muito conhecido porque ele parte tudo. Os dadaístas eram contra a arte, eram contra os museus, eram contra a cultura da arte. Eles queriam acabar com a arte. Vamos ver uma obra. Ora, aqui temos uma pintura irracional, uma pintura sem sentido, uma pintura satírica que satiriza toda a cultura à volta do mundo da arte. Reflete um espírito de insatisfação, reflete um espírito de tédio, o espírito dos jovens da altura que estavam a revoltar-se contra tudo aquilo que lhes era imposto, nomeadamente contra a estética em vigor. Ora, eles aqui querem abolir com a arte, querem acabar com a cultura. Dois grandes artistas desta época que toda a gente tem que conhecer, Marx Ernst e, claro, o Duchamp, que é fantástico. A seguir, entramos num outro período muito conhecido que é, muito conhecido que é o surrealismo. A seguir ao dadaísmo vem o surrealismo. O surrealismo é voltado para o interior, é voltado para aquilo que nem sempre é consciente. Quebra com a preocupação das formas reais, quebra com a preocupação da realidade e vai-se para o mundo dos sonhos. Estou a falar de um pintor muito conhecido por todos, que é o Salvador Dalí, e também o Magritte. Portanto, aqui temos ao comando da arte o subconsciente. A seguir, vamos então para o futurismo. O futurismo é um movimento interessantíssimo porque um dos meus pintores preferidos portugueses faz parte do movimento futurista. Eu já vos expliquei que a arte é muito subjetiva e quando nós gostamos muito de um pintor, estamos sempre assim a tentar falar um bocadinho nele. Ora, eu estou a falar do Almada Negreiros, português, fantástico e futurista. O que é o futurismo? Vamos ver uma pintura do Almada e vamos descrever. O futurismo é uma pintura dinâmica, é uma pintura rápida, é compatível com a velocidade da era das máquinas. O futurismo usa as formas geométricas para dar movimento. Portanto, nós estamos a ver aqui o uso de muitas linhas e de muitas formas geométricas para dar a sensação de movimento, porque o mundo está em movimento. É a revolução tecnológica a acontecer e é também a revolução no mundo das artes. Para além do Almada Negreiros, famosíssimo pintor futurista português, temos também o seu amigo Giacomo Balla, que é fantástico e é um pintor futurista. A seguir vamos entrar num outro movimento que se chama Op Art. Op, que vem de óptico. Arte ótica, ou seja, a Op Art é um movimento engraçado. Vamos ver uma imagem. É a criação de obras em série, é o simbolismo do mundo precário. Temos como exemplo o Vasarely e também o Alexander Calder. E chegamos então ao último movimento de que vamos falar hoje, que é o Pop Art. Falámos do Op Art e agora estamos a falar do Pop, que vem de cultura popular, Pop Art. Pop Art é um movimento que é giro, é engraçado. Porquê? Porque brinca um bocadinho com a ideia da história da arte. Vamos ver uma imagem. Portanto, a Pop Art evidencia o cotidiano, aquilo que é comum, exagera as formas para chamar a atenção e exagera a expressão do vulgarismo americano, valorizando os produtos consumidos em massa. E temos dois exemplos incontornáveis deste movimento. O primeiro, Andy Warhol, estamos a ver uma imagem dele, e depois o Roy Lichtenstein. Ora, este foi um breve resumo da linha da história, a linha do tempo da história da arte.
desde a pré-história até ao pop art. Espero que tenham percebido, espero que tenham gostado. Eu falei muito rapidamente acerca de cada movimento, mas não se esqueçam que em várias segundas-feiras diferentes vamos ter aqui atualizações no canal em que eu vou falar mais detalhadamente acerca de cada um dos períodos artísticos e acerca de cada um dos movimentos artísticos, mas hoje já conseguiram mais ou menos estabilizar uma linha e perceber o que é que vem antes de quê e o que é que vem depois de quê. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer like, de partilharem, de clicarem aí no sininho para subscreverem o nosso canal. E já sabem, todas as segundas-feiras temos atualizações. Sigam-nos. Tchau!